Boa noite a todos. Boa noite. Boa. E aí, alguém notou alguma diferença? Jesus, o homem tirou o cabelo. Botei para lavar. Tá igual meu filho. Esperar o pessoal ir entrando. Ei, Gabriel. Oi, boa noite. Tudo bem, Gabriel? Você melhorou? Tô melhor, graças a Deus. Bem melhor. Deus, eu orei por você, tá? É, obrigado. É. Ó, Gabriel, depois que eu fiquei boa, sabe o que aconteceu? Eu fiquei surda. A gripe veio pro ouvido. Eu fui no médico hoje, ele ficou rindo de mim. Ele falou que é assim, todo mundo que tá pegando coronavírus, a gripe tá aí pro ouvido. Aí fica surdo. O É catarro vai mesmo? pro ouvido. Ixi. Ele falou para ter muito cuidado, que tem um monte de gente que esse catarro vai empurrando pro ouvido, aí você fica surdo. Uhum. Mas graças a Deus, Gabriel, que você melhorou, tá? Eu tô tendo uma tossezinha ainda, mas tá em vista do que tava antes, né? Tava um pouquinho de coriza também. Tô bem Tosse melhor. seca, Gabriel? É uma tossezinha que incomoda. Eu falei com o médico hoje, ele falou comigo assim que era para mim tomar antialérgico, aí ele passou antialérgico para mim. É, Ela fica tá assim, bom. com um pigarro. Uhum. Aí toma antialérgico, você vai ficar bom. Eu tô ainda no isolamento, né? Deve estar finalizando na sexta-feira. Ah, Mas hoje eu tudo fiquei. bem, tô levando bem ainda o Você tá isolamento. sentindo gosto? Você tá sentindo o gosto da comida? Sim, não tive perda de paladar, não. Ai, graças a Deus, porque eu tive. Agora que eu tô voltando a sentir o gosto, não tem É. o cheiro. Eu senti um pouquinho de falta de ar. Assim, na hora de Bem, respirar, tinha hora que não vinha o ar direito, entendeu? Mas, parece que vai prendendo, vai saindo, sei lá, né? É difícil. é, Mas Deus te deu a vitória. graças a Deus. Graças a Deus. O pessoal chegou Boa já não? noite, Boa noite, quem tá falando aí? tudo Gelu? bom? Gerlúcio, Beleza? Beleza. Gabriel, Fala pra nós. tira uma dúvida para mim. Teve a relação da aula 1.3. Será que essa aula foi umas que não foram gravadas, não é isso? Aula 1.3? É. O que que tem? Aí tem algum slide que você pode estar mandando para gente? Ou ela foi explicada em outro slide que talvez eu não prestei atenção. Então, na aula 1.3, é o primeiro slide, é o de Isso, Introdução à Microbiologia, isso. tá bom? Esse slide eu já disponibilizei. É um slide vermelho. É slide vermelho? Isso. Ah, sim, eu vou dar uma verificada então. Porque eu comecei a ver os vídeos, aí eu tenho dois meninos, os meninos começaram a interromper a aula, mas beleza. Depois eu vou dar uma olhadinha certinho para terminar de ver as aulas então. Mas Beleza, valeu. tranquilo. E aí, pessoal, alguma dúvida durante fazendo os exercícios, assistindo às aulas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gelúcio, quer aproveitar, tirar alguma dúvida? Cida, Micaela, Mariana. Ô, Gabriel,
Eu fiz o exercício, é para mandar para você? Não. O exercício, ele é apenas de apoio, tá bom? Ele, Tá bom. o que vale nota é o relatório e a prova avaliativa. O relatório eu já mandei para você, só falta a prova. Né? Beleza. Aí, no dia da revisão, eu vou estar respondendo esses exercícios, entendeu? Mas não precisa me entregar os exercícios, entendeu? É só para apoio mesmo. Uhum. E esses exercícios, eles estão, assim, no mesmo nível da prova, posso dizer. Não são os mesmos exercícios, mas são bem próximos. E engraçado que eu fui fazendo, e fui assim, estudando também, né? Aprendendo alguma coisa ainda. Eu tinha dúvida, né? Uhum. Aí fui tirando, no próprio exercício. Muito bom, tá, Gabriel? Você tem nota 10 para vocês. Vai ser um exercício fácil. Uhum. Bom, então ninguém quer tirar uma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Eu vi que, deixa eu olhar no grupo, teve alguém que perguntou alguma coisa sobre os slides, eu acho, sobre os vídeos. Gabriel, final do telefone 6605. Boa tarde, Gabriel. A aula 1.3, 5.2 e 5.3. Não sei se isso foi uma pergunta. Deixa eu perguntar aqui. Foi eu, Gabriel, que fiz essa mesma pergunta que eu te fiz agora no início aí. Show de bola. Show, entendi. Beleza? Uhum. Teve alguém que me perguntou sobre as aulas do 4.1 que vai direto para o 5.1. Cara, eu não consegui recuperar essas aulas. Por algum motivo, a aula 4.2 e 4.3, elas não foram gravadas. Aí eu não consigo disponibilizar para vocês. Elas não aparecem para mim. Por isso que da 4.1 vai direto para 5.1, que já é a aula seguinte. Mas... Ei! Oi? Oi? Alguém quer falar? Boa noite. Oi, boa noite. Quem tá Cadê o outro professor que estava aí? botou para lavar. Combinou. Mas a aula 4.1 ela pula para 5.1. A 4.2 e 4.3 a gente gravou aqui no Zoom, só que ela não apareceu. Eu não consigo disponibilizar no YouTube. Bom, gente, então vamos começar aqui. Professor de Visual Novo. Eu já estava com vontade de raspar desse jeito. Acabei que aproveitei a quarentena não tinha nada para fazer, falei, vou raspar esse negócio logo. Tá com raiva do cabelo, Gabriel? Eu já estava querendo cortar, e não podia sair para cortar, então vou raspar logo. Então, gente, vamos aqui à aula, então. Então, na aula passada, na sexta, a gente estava falando das diferenças da parede celular, né, das bactérias gram-negativas e gram-positivas. Vou voltar nesse slide aqui. Então, aqui a gente observa que cada bactéria, gram-positiva ou gram-negativa, ela tem a sua estrutura um pouco diferente, né? Isso que pode diferenciá-las no gram, no exame de gram. E aí a principal diferença delas é a quantidade do elemento... É a diferença na quantidade do elemento peptídeo-glicano, que é esse aqui que eu estou circulando. Então, observa na imagem da gram-positiva. Olha a quantidade de peptídeo-glicano que a gente tem e olha a quantidadezinha na gram-negativa. Olha a diferença de
de quantidade que a gente tem. Então, isso diferencia principalmente na identificação da bactéria gram-negativa para a gram-positiva. Uma tem mais, outra tem menos, né, Gabriel? A gram-positiva ela tem uma carga de peptidoglicanos muito maior do que na gram-negativa. Na gram-negativa é apenas uma fileirinha. Não é muito... É bem menor considerado do que com a gram-positiva. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver melhor, né, o esquema, né? Que aqui na gram-positiva tem 1, 2, 3, 4 fileiras de peptidoglicanos, enquanto na gram-negativa tem apenas uma fileira. Deixa eu tirar aqui o som do meu WhatsApp, porque ele está incomodando. Espera aí que eu vou liberar aqui. Pronto. Então, aqui a gente consegue ver que ele tem também lipoproteínas e membrana citoplasmática, né? São elementos em comum, né? São todos elementos em comum. O que vai diferenciar é a quantidade desse peptidoglicano. E aí a gente vê aqui nesse slide que como que a gente faz a coloração de gram. Alguém já fez a coloração de gram alguma vez? Alguém conhece? Eu já fiz, mas tem muito tempo. Já não me recordo tão bem como se faz, o que se usa. Então, a coloração de gram é uma das técnicas mais tradicionais dentro de um laboratório de microbiologia clínica, né? Na prática, todo dia são realizadas esses tipos de colorações. Esse tipo de coloração, para identificar se a bactéria ela é gram-negativa ou se ela é gram-positiva. Se ela está aos pares, se ela está em cachos, se ela está enfileirada e por aí vai. Então, a gente consegue identificar aqui várias informações que são muito, muito importantes para o direcionamento de uma cultura de microbiologia. Então, aqui na coloração de gram, são 4 reagentes que nós utilizamos. Então, são eles: cristal violeta. Deixa eu riscar aqui. Então, ó, cristal violeta, Lugol, álcool cetona e fucsina fenicada, ou safranina. Também pode ter esses 2 nomes. Então, o cristal violeta, ele vai ser sempre nessa sequência: cristal violeta, Lugol, álcool cetona e fucsina, ou safranina. E aí o cristal violeta, ele vai permanecer na lâmina por 1 minuto, tá ok? Então, o cristal violeta, ele vai estar corando todas as estruturas em azul, em violeta, né? Podemos dizer também, ou azul ou violeta, e depende muito do seu olho, o que você está enxergando, mas essa cor mais azulada, mais cor violeta. Então, vai estar corando todas as bactérias em violeta, entendeu? O Lugol, ele também vai estar reforçando ali a coloração dessas bactérias. E aí o álcool cetona, ele vai descorar as bactérias que são gram-negativas. Então, quem é gram-negativo, já o reagente ele consegue dissolver dentro da lâmina, e aí o material, as bactérias gram-negativas, elas ficam transparentes, elas vão ficar descoradas.
E aí, por fim, é utilizada a fucsina fenicada, ou safranina, que aí vai estar corando as bactérias gram-negativas no tom vermelho ou tom rosa, né? Isso aí é muito variável de acordo com o olho pessoal de cada um. Isso aí é a coloração do GAN? Isso, essa é a coloração de GRAM. Então, no GRAM, que fazendo essas 4 etapas, então, 1 minuto, depois que o material está na lâmina, fica 1 minuto no cristal violeta, depois o laboratório ele pode optar por lavar a lâmina com água corrente ou desprezar o cristal violeta e já ir em cima com Lugol. Então, cada laboratório atua de uma forma. Vai depender muito do que o microbiologista, da escola do microbiologista. Mas o que a gente observa na prática é que pode ser lavado com água corrente de torneira, a trocagem de um reagente para o outro, como o descarte do cristal violeta e partir já direto com o Lugol. Então, essas 2 formas são utilizadas. Gabriel? Oi? É a Mari. Uhum. Eu lembro que no laboratório, não, assim, para mim não era correto. Mas eu lembro que tinha a gente chamava de bercinho. Aí colocava umas lâminas, era uma do lado, outra do outro, e encaixando as lâminas até encher. E fazia tudo de uma vez. Não tem risco de contaminar uma lâmina a outra? Não. No bercinho, deu uma travada no seu áudio, mas pelo que eu entendi, tem o bercinho, aí eles faziam aqueles enxágues, né? Isso, fazia inúmeras lâminas de vez, não fazia uma por vez, não. Uhum. Colocava todas elas no bercinho e fazia coloração. E a gente usava água corrente, mas não direto assim da lâmina. Deixava correr, né, próximo ao bercinho, mas eu achava que corria o risco de contaminar, entendeu? As amostras, né? Uma lâmina contaminar a outra, não tem esse risco? Não. A lâmina ela tem que estar seca. A lâmina, quando ela é confeccionada, o material ele tem que estar seco nessa lâmina, entendeu? Entendi, sim. É o único impedimento que pode levar a algum tipo de contaminação. Mas se a lâmina está seca, ela já pode ser corada no bercinho, tá bom? Ah, tá, entendi. Essa é uma forma comum também, né, de ser feito em larga escala, né, dependendo da produção do laboratório, né, é uma forma de realizar a coloração de mais de uma vez, né, de uma forma mais prática. Então é isso que acontece na prática. No laboratório, os técnicos eles não fazem uma lâmina por vez. Eles esperam juntar uma demanda, uma quantidade do dia, por exemplo. Aí, por exemplo, no final do dia, junta 10 lâminas. Então, no final do dia, vai corar as 10 lâminas de uma vez. Porque pensa, eu vou lá, começo a corar uma lâmina. Vou para o cristal violeta, 1 minuto, depois lavo, depois vou para o Lugol, mais 1 minuto, álcool cetona 30 segundos, safranina 30 segundos, e aí depois disso tudo, chega outra lâmina para eu fazer. Então eu vou ter que repetir todo esse processo de novo. Então, assim, quem atua na micro não está só ali para ficar fazendo coloração de grã, ela tem outras atividades. Então, se ela ficar repetindo tudo de novo, ela acaba perdendo tempo nesse processo e ela vai ser cobrada, né, depois por não conseguir ser eficiente, digamos assim, entendeu? Então, o que acontece nos laboratórios é o quê? Junta uma demanda de lâminas para fazer o grã e faz a coloração toda junta. Entendeu? Então, dessa forma que a Mari comentou, é comum isso acontecer, entendeu? Dentro do laboratório, que aí junta uma quantidade de material
para fazer a coloração de grã todas ao mesmo tempo. Então, vocês entenderam aí como é que funciona a coloração de grã? Conversem comigo, eu tô querendo conversar, não tô querendo falar sozinho, não. Não entendi muito bem, não, tá? O que você não entendeu, Cida? Vamos lá. Aqui você falou, assim, o seu áudio aí ficou falhando para mim aqui. Mas aonde que travou? Quando você falou que com a... Eu esqueci o nome dela que ela te perguntou. Aí ficou falhando para mim também falhou. Ela perguntou, né, sobre a lâmina aí. Ah, tá. É porque a pergunta da Mari foi a seguinte: quando é utilizado o bercinho é tipo uma galeria, que é onde são colocadas as lâminas. Elas ficam colocadas próximas, bem próximas uma das outras. Aí a pergunta dela é se durante a coloração existia o risco de uma amostra passar para outra, entendeu? Só que isso não acontece. Quando a lâmina está seca, o material ele fica fixado ali e não há esse risco, entendeu? De contaminar uma lâmina para outra. É isso que eu ia te perguntar também, mas ela te perguntou? Foi essa a pergunta dela. Mas aí, como o material ele fica fixo na lâmina, então não há o risco de uma contaminação entre amostras nesse momento. Ele é espalhado, né, na lâmina? O material ele é espalhado na lâmina e aí ele tem que ser seco, entendeu? Ele tem que ficar seco. Alguns microbiologistas, quando vão fazer essa coloração, eles passam inclusive o bico de Bunsen aceso por baixo da lâmina para dar uma fixada maior ainda no material. No caso, se a lâmina estiver molhada, não pode espalhar ele. A lâmina tem que, para ela começar o grã, ela tem que estar seca para começar a coloração. Ah, tá. Entendi. Se ela estiver molhada, ela não vai estar fixa e quando eu começar a jogar os reagentes, aí eu perco o material na lâmina. Então, Gabriel, quando ia fazer a coloração, eles vinham num potinho, né? Não lembro mais o nome. Num vidrinho fechado. Uhum. E a gente já não tava, não. Vinha molhado mesmo. Acho que tinha um líquido, acho que era álcool. Não lembro o que é que tinha de dentro. E colocava tudo no bercinho, já colocava no cristal, um minutinho, no Lugol, e fazendo. Ela só ia ficar seca depois que a gente invernizava a lâmina e colocava a lamínula. E deixava secar. Isso aí não é citopatologia, não? Não, fazia também com grã, mas fazia cito também no laboratório. Assim, era uma coisa na meio prática eu desconheço, então. Entendeu? Mas o comum, entendeu? O comum é que numa coloração de grã tradicional é o quê? Que a lâmina esteja seca para começar a sua coloração, entendeu? Mas, assim, aí eu teria que avaliar pontualmente como que é feito, que tipo de material que essa lâmina estava imersa, entendeu? Para entender um pouco mais sobre o assunto. Mas, normalmente, o grã ele é feito sobre uma lâmina seca para começar a coloração, entendeu? Beleza. Então, a partir daí, né, que eu fiz a coloração de grã, então passei para o cristal violeta, Lugol, álcool, cetona, aqui tem algumas literaturas que falam álcool e outras literaturas que falam álcool, cetona, mas é a mesma nomenclatura, o reagente é o mesmo. Da mesma forma, safranina também tem o nome fucsina finicada, tá? É o mesmo reagente. Então, depois que eu fiz essa coloração, eu vou conseguir fazer a leitura dessa lâmina. Alguém sabe me dizer qual que é a lâmina a objetiva que eu leio?
Alguém? Alguém? Gerlúcio, Fabiola? Paloma, Micaela, Jadilza? Não, professor, eu tô fora. Gabriel, seu objetivo de 40? De 40? Por quê? Por que você acha que é de 40? Eu acho que é de 100. Se eu me recordo bem, eu acho que é de... Porque é difícil eu explicar sobre a situação. Mas vamos lá. Você botou ele na lâmina. Calma aí, bebê. Espera um pouquinho. Você botou ele na lâmina, né? Aí você vai ter uma visualização de como está a colorização dos micro-organismos. Uhum. Se caso precisar de visualizar melhor a imagem, porque ela está ofuscada ou alguma coisa parecida, aí você aumentaria a objetiva para melhorar a visualização. Seria mais ou menos isso a minha explicação. Uhum. Não, boa resposta, tá? Só que a gente começa na de 40 para analisar a imagem macroscopicamente, entendeu? E aí a gente já parte para o objetivo de 100, entendeu? Para fazer uma análise macro da quantidade, se tem células, se tem leucócitos, entendeu? A questão da muco, isso tudo é avaliado. Isso na de 40. Mas aí, assim que eu faço uma análise macro rápida, eu já vou para de 100 para fazer a minha análise. Até porque na de 40, eu não consigo visualizar exatamente se é uma bactéria gram-negativa, se ela é gram-positiva, se ela é um coco, se ela é um bacilo. A de 40, ela não me dá essa precisão, entendeu? Então eu começo na de 40 para fazer uma análise macro da lâmina e aí eu já vou para de 100, tá bom? Quem foi que respondeu 100? Foi a Eu, Mari. Mari, né? Ah, parabéns. Isso aí. Mas a do Gerlúcio também está parcialmente correta a resposta, tá? Então, gente, então aqui a gente, nesse slide, representa as 4 etapas da coloração de Gram, entendeu? Existe uma outra coloração em alguns laboratórios, que é a coloração de Bar, tá? É uma coloração que também é comum ser realizada na microbiologia, mas aí a gente precisa de uma segurança maior para tá realizando esse procedimento, porque ela corre risco o escarro, né, que é o material biológico, ele pode suspender algum tipo de a bactéria patológica, e isso pode ser danoso para quem está próximo. Então tem que ter uma série de cuidados aí para evitar uma autocontaminação. Então aqui, gente, é uma imagem de como que a gente observa uma imagem de Gram. É essas aqui que essa imagem, uma das imagens que a gente observa, né? Alguém sabe me dizer o que é isso? Parecendo um monte de sapinho. Não é sapinho. Então aqui, gente, são bactérias gram-positivas, né? A bactéria gram-positiva, ela fica corada em azul, nesse tom azul, ou um tom violeta, né? Esse tom mais azul escuro. Bactéria positiva? Isso, exatamente. Essas são bactérias gram-positivas.
E aí, qual que é o formato delas? Elas estão se apresentando como? Em fileiras, aos pares, aos cachos, como? Tétrades. Peraí, pelo formato dela, ela tem os cachos, não é isso? Isso aí. Parabéns. Elas têm cachos. Nota 10 para mim. Cacho de uva, que se chama, né? Então, isso é colocado no laudo, no resultado. Bactérias gram-positivas em formato de caixos, entendeu? Isso é relatado no laudo, porque é o que a gente está visualizando. Ah, e outra coisa, nessa imagem, são cocos, são bacilos, são espirilos, são vibriões, é o que está aí? Que? Não escutei, fala de outro. Coco? Não, né? Coco. Nessa imagem, é o quê? É um coco, é um bacilo, é um vibrião, é uma espiroqueta, é o quê? É o coco. Isso aí. Acho que teve outra pessoa que respondeu também antes, né? Mas nessa imagem são cocos, né? O bacilo ele é um pouquinho mais alongado, né? O coco ele é um pontinho mesmo. Então aqui vocês observam que tem vários coquinhos, né? Ó, bolinhas. Então aqui que eu estou circulando agora, ó, elas estão aos pares, né? Tem uma do lado da outra, mas assim não representa a imagem inteira, né? O que representa é que ela está em caixas, né? Elas estão agrupadas em formato de caixos. Provavelmente essa lâmina, essa imagem, ela é de houve algum crescimento numa placa bacteriana e aí é feito o GRAM dessa colônia que cresceu. Então ela fica assim bem pura, bem isolada, entendeu? Quando é um material biológico, por exemplo, de uma secreção uretral ou de um escarro, é comum ver também não só bactéria, mas leucócitos, hemácias, dependendo da onde o local foi coletado, células epiteliais. Aqui nessa imagem, a gente só vê exclusivamente bactérias, não vê nenhum outro tipo de material, entendeu? Então, assim, a gente, lógico, tem que analisar de uma forma maior, né? Teria que, se fosse uma análise no microscópio, olhar mais campos, né, para ter uma certeza, mas olhando assim, essa imagem apenas e pensando que ela está se repetindo dentro do microscópio, a gente entende que é uma colônia que cresceu no meio de cultura e ela foi confeccionada, foi jogada para a lâmina, corou o GRAM e foi visualizado dessa forma, entendeu? A gente consegue fazer um GRAM de um material biológico coletado. A gente consegue, por exemplo, centrifugar a urina e usar o sobrenadante, né, na lâmina, jogo na lâmina, deixo secar e vou fazer a coloração. E aí, nessa coloração, por exemplo, eu posso ver leucócitos, hemácias, células epiteliais, alguns cristais podem aparecer, né, da urina. Então, tudo isso também pode aparecer. Então, nessa imagem aqui, está parecendo, né, que é uma colônia pura que foi colocada na lâmina para coloração. Gabriel, Oi? nessa imagem aí tá o objetivo de 100? Sim. Ah, sim. Nessa Ok. imagem, a gente consegue visualizar os cocos detalhadamente. Se Aham. fosse na de 40, ela não ficaria tão precisa assim. A gente viria mais Ficaria longe, no, mais distante. E aí a gente não... ficaria no caso dessa manchazinha escura aqui na esquerda, né? Oi? Vamos dizer assim, se fosse na de 40, ficaria mais ou menos essa manchazinha azul que tem do lado esquerdo aqui, né? Essa aqui? Seria isso? Isso.
Assim, isso aqui é um borrado, né, de corante, ficou um pouquinho mal corado essa parte. Também tem a questão do uso do óleo de imersão, né, que vai dar mais nitidez na imagem, entendeu? Uhum. Mas, sem dúvidas, a imagem de 40, ela fica mais distante. A gente não consegue descrever se é um coco, se é um bacilo. A imagem fica muito pequena, Ah, entendeu? sim. Uhum. Ok. Então, aqui, ó, uma outra imagem, né, de uma coloração, de uma outra coloração. Então, o que que é isso aí na setinha? O que vocês acham que é? Tá Um bacilo. bacilo, mais o quê? Negativo. Bacilo negativo. Por quê? Parece. Por quê? Por que que você acha que é negativo? Coloração. Não é Uhum. a coloração negativa que fica rosa? Não sei, Rosa, vermelho. Eu que tô perguntando. Vou ajudar a colega. É negativo, cada coloração. Você tá certo. É. Isso aí. Colocando dúvida na gente. Que horror. Terrorismo. Eu tô perguntando mesmo, é justamente isso. Eu não gosto de ficar dando mastigado, dando a resposta assim, não. Então, é isso mesmo, tá? É uma bactéria gram-negativa, está no formato de bacilo, entendeu? E no caso das bactérias gram-negativas, bacilos, elas não têm essa característica de estar aos cachos. Pode, assim, aparecer, né? Mas elas são mais isoladas. Elas tendem a estar, no máximo, aos pares, entendeu? Ou em fileiras, e aí depende muito de cada bactéria. Mas, no geral, elas ficam, assim, um pouco isoladas, ficam um pouco distantes uma das outras. Né? Aqui, deixa eu pegar o lapisinho. Aqui a gente até observa que tem algumas aglomerações aqui, né, de bactérias, mas assim, você vê que tem muitas bactérias também que estão isoladas, né? Tá uma do lado aqui, a outra tá aqui. Então, é mais assim a característica dessas bactérias gram-negativas. E aí, da mesma forma que na imagem anterior, também eu faço uma análise na objetiva de 40, para depois eu fazer uma análise mais microscópica usando a objetiva de 100. Né? E aí eu tenho o auxílio do óleo de imersão para eu conseguir ter mais nitidez na amostra, na visualização das imagens. E aí observem também nessa imagem, como a anterior, que a gente não vê outros elementos. Leucócitos, hemácias, células epiteliais, muco, outras imagens, outros elementos que podem também aparecer. A gente vê apenas bactérias, né? Então isso já nos dá uma ideia de que foi um crescimento de uma placa bacteriana, uma colônia bacteriana em microbiologia, e aí fez o gram exatamente dessa colônia que cresceu. Geralmente, então, numa amostra biológica propriamente, o gram dela, a gente consegue ver algum leucócito, muco, né? Nessa imagem não há muco, né? Pelo menos nessa imagem não dá para ter a certeza de que a gente está visualizando. Olha aqui agora já nessa imagem, né? Aqui a gente já consegue ter uma noção melhor. Né? O que que é isso? Alguém sabe me